programa Mensagem da Cruz traz agora a ministração da palavra pelo pastor Cláudio Morandi. Libertos do pecado como feito. Nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 1, para nós meditarmos sobre esse tema, a vitória sobre o pecado. Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos ler apenas o versículo 29, um versículo bastante profundo. Esse versículo 29, aqui o evangelista João, ele está respondendo uma pergunta que foi feita lá em Gênesis capítulo 22, quando Abraão pegou seu filho Isaque e o levou para sacrificar, e colocou seu filho sobre o holocausto, lá em Gênesis 22, não é verdade? Vocês se lembram que Isaque perguntou para o seu pai Abraão: pai, temos aqui o altar do holocausto, temos aqui a lenha, temos o fogo, temos o cutelo, mas onde está o cordeiro? Você se lembra que Abraão disse naquela oportunidade? Abraão disse que Deus iria prover. Deus proverá para ti, meu filho, um cordeiro. E esta resposta, aquela pergunta, onde está o cordeiro, ela é respondida aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, que diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então aqui a resposta: onde está o Cordeiro, meu pai? Aqui nós vemos a resposta: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos ter nesse momento uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, graças te damos por mais um dia de vida, pela noite de descanso que tu nos favoreceste. Obrigado, Pai, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, e ela é a causa de nós não sermos consumidos. Obrigado porque tu és rico em misericórdia, por causa do teu grande amor com que tu nos amaste. Estando nós ainda mortos em delitos e pecados, tu mesmo nos vivificaste juntamente com Cristo, nos salvando pela tua graça. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem aberto a tua palavra para nós. A despeito das nossas imperfeições, dos nossos fracassos, o Senhor tem sido fiel à sua palavra. E nós nos alegramos, Pai, nesta manhã. Nós entregamos este tempo diante do Senhor, para que tu operas pela tua palavra, mediante a revelação do teu Espírito, iluminando as mentes e corações, e repreendendo toda ação do maligno que tem impedido o teu povo de conhecer a verdade. Ô meu Pai, eu entrego diante do Senhor aquelas pessoas que nos escutam nesta manhã, para que tu as conduzas a Cristo, para que o Senhor entregue essas vidas a Cristo, para que elas possam vir a crer que lá na cruz, no corpo santo do teu Filho Jesus, ele já atraiu todos, já crucificou todos, já levou a morrer todos, e já ressuscitou a todos, para vivermos uma vida nova. Muito obrigado, Pai, porque hoje nós podemos entender o que é cristianismo, que é não mais eu, mas o teu Filho Jesus Cristo, vivendo e habitando e se manifestando em cada um de nós que cremos. Oh, Pai, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia da nossa cidade, e revela Cristo. Venha revelar o teu Filho em cada um de nós. Nós precisamos, ó Pai, desta revelação, por misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler, ele é tão profundo. Aqui, se nós fôssemos meditar somente nele, levaríamos aí, eu creio que 20, 30, 40, 80 anos, e eu tenho certeza que não esgotaria esse tema tão importante. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, antes dele tirar os nossos pecados, perdoar os nossos pecados, purificar os nossos pecados, ele destruiu lá na cruz
o pecado e também o pecador. Porque a Bíblia aqui, ela está dizendo de uma forma tão clara sobre Cristo e a sua obra, que ele veio para tirar o pecado. Você sabe o que é pecado? Pecado, meus irmãos, é aquilo com que todos nós nascemos. Por que que a pessoa peca? Porque ela é pecadora. O pecado que habita dentro dessa pessoa irá produzir pecados. É como que um abacateiro, um pé de abacate, ele vai produzir abacates. Então, aqueles abacates é fruto do que a árvore é e significa. Então, este abacateiro, por ser um pé de abacate, ele vai produzir a sua essência, que são os seus frutos, que é abacates. Agora, da mesma forma, é o pecado no homem. Nós nascemos como que um pé de pecado. O pecado habita dentro do ser humano. E o pecado não vai produzir outra coisa senão pecados. Vocês estão me entendendo? O pecador não faz outra coisa a não ser pecar. Pecar. Ele tem prazer no pecado. Agora, temos a informação aqui na palavra de Deus que Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele não tira pecados, ele tira o pecado. Vamos voltar novamente ao abacateiro. Se nós, por exemplo, fazermos uma poda no pé de abacate, para que ele não produza mais abacates, isso não vai resolver o problema. Porque se nós podarmos o pé de abacate, o ano que vem vai crescer brotos, vai crescer frutos, ele vai produzir abacates. Então, a única maneira de resolver o problema do abacateiro para que ele não produza mais abacates é arrancando o abacateiro pela raiz. O que vai acontecer com ele? Ele vai morrer. E se ele morrer, ele não vai produzir mais abacates. Da mesma maneira, é o pecador. A religião, ela pega a pessoa do mundo, traz para dentro da igreja, dá um banho de religião nesta pessoa, ensina para essa pessoa doutrinas, regras, mandamentos, para fazer isso, para fazer aquilo. Isso é a mesma coisa que fazer uma poda. Agora, Jesus Cristo não faz poda em ninguém. Jesus Cristo, ele veio para tirar o pecado. Ele veio para destruir o pecado. A Bíblia é tão clara, a Bíblia diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele tira o pecado. Agora, fica muito difícil para mim e você crer que Jesus veio para tirar o pecado e a pessoa ainda continua no pecado. Então, essa pessoa que ainda vive no pecado, ela não pertence a Deus. Ela pertence ao diabo. Por quê? Porque está escrito na palavra de Deus, em 1 João, capítulo 3, versículo 8, 1 João 3, 8, a Bíblia diz que quem comete pecado é do diabo, procede do diabo, tem tudo a ver com Satanás. Não tem nada a ver com Deus, porque Deus não tem nada a ver com o pecado. Muito pelo contrário, Jesus veio para tirar, destruir, desfazer o nosso pecado. Que ele fez de uma forma perfeita e plenamente lá na cruz, no seu corpo. Quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, a Bíblia nos traz uma informação de que nós fomos arrancados deste mundo pela raiz. Por exemplo, tem um texto muito lindo, que eu gosto bastante, encontra-se lá na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 3 e 4, especificamente no versículo 4. Mas vamos ler aqui Gálatas, capítulo 1, do verso 3 e 4, que diz assim: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo,
o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Presta atenção no versículo 4. Ele, Jesus, se deu a si mesmo por nós, para nos desarraigar deste mundo perverso. Essa palavra aqui, desarraigar, sabe o que ela significa? Significa que nós fomos arrancados pelas raízes. Pela raiz, certo? Então, Jesus, na cruz, quando ele morreu, ele destruiu a fonte produtora de pecados. Porque quando ele morreu, na sua morte, ele também me levou a morrer no seu corpo. E foi ali na cruz, no seu corpo, que ele tirou o meu pecado. Em Romanos capítulo 6, um texto muito lindo que você tem que decorar e crer nesse texto, diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então, morremos para o pecado. Lembra aqui em Gálatas 1,4 que ele nos desarraigou deste mundo perverso? A palavra desarraigar é arrancar pelas raízes, como eu disse. Fomos arrancados, mas tem um pequeno item aqui interessante. Fomos arrancados deste mundo, mas fomos plantados em Cristo Jesus. E esta verdade maravilhosa e gloriosa da palavra de Deus está escrito lá em Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, que diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Então aqui, nele radicados. A palavra desarraigar significa arrancar pelas raízes. E nele radicados significa lançar raízes. Deus nos plantou em Cristo. Fomos radicados nele. Fomos tirados de uma situação de pecado e tirados pela raiz. Na cruz nós morremos com Cristo. Jesus não morreu na cruz sozinho. Para que eu seja de fato um cristão verdadeiro, preciso de crer que eu também morri com Cristo, porque esta é a verdade da palavra de Deus que tem que ser pregado para os cristãos. Em Gálatas 2:20 a Bíblia diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, meus irmãos, me escutem com bastante cuidado. Quando eu creio que eu estou crucificado com Cristo, e a Bíblia vai dizer de uma forma tão clara, fala que eu fui crucificado com Cristo. Não diz que Cristo morreu sozinho, mas a Bíblia afirma que eu estou crucificado com Cristo. Se Cristo morreu, eu estou crucificado com Cristo, eu também morri. E pelo fato de eu ter morrido com Cristo na cruz, quem é que vive? É não mais eu, porque eu morri. Agora, Cristo vive a sua vida em mim. Vocês estão me compreendendo, meus irmãos, que uma vez que nós morremos para o pecado no corpo de Cristo, como nós podemos viver ainda no pecado? Como que uma pessoa morta, ela pode reviver? Imagina que você é uma pessoa que me deve para mim R$1.000. Imagina só, você que está me ouvindo, me deve para mim R$1.000. Aí eu vou lhe cobrar no outro dia, né, você disse que iria me pagar, mas eu chego lá na tua casa, eu vejo que você está estendido em um caixão e morto. Você na noite anterior teve um infarto e veio a perder a sua vida, você morreu. Agora eu chego lá para receber o seu dinheiro, como é que você vai me pagar? Como que eu posso lhe cobrar alguma coisa? Você está morto. Então, que você tinha uma dívida comigo, eu fui lhe cobrar, você estava morto, como que eu posso lhe cobrar, sendo que você morreu? Não tem possibilidade alguma. Então, Paulo fala
lá em Romanos, capítulo 6, versículos 1 e 2, que diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Como viveremos no pecado se morremos para o pecado? É inconcebível, meus irmãos. Então, para nós sermos livres do pecado, termos vitória sobre o pecado, temos que crer que lá naquela cruz, Jesus morreu, mas o pecador também morreu com ele. E o pecado que produzia pecados foi crucificado com Cristo e morreu. Então, a partir desta experiência, nós somos livres, nós somos libertos. Agora, meus irmãos, é possível que uma vida dominada pelo pecado se deva ao fato de o crente desconhecer a graça abundante que o pode libertar dessa escravidão. É mais ou menos assim. Vamos pensar aqui. Um peixe, ele está morrendo no seco. Então, ele dá um salto e cai na água. Ali está o refúgio do peixe. Irmãos, é assim também que eu entendo esta maravilhosa libertação do pecado. Ali, naquela cruz, Jesus, ele já nos libertou do pecado. E não só nos libertou, mas também nos deu vitória sobre o pecado. Tem um texto que eu gosto muito em Romanos, capítulo 5, versículo 20, que diz assim, Romanos 5, verso 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Está vendo aqui, meus irmãos? Graças ao Senhor, porque isso está escrito na palavra de Deus e deve ser realidade na sua vida e também na minha vida. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aqui, meus irmãos, não se trata de lutar contra o pecado, mas de mergulhar na graça. Por quê? Porque é nesta superabundância de graça que se anula o pecado. O pecado ele fica reduzido ao esquecimento. E aquele que morreu com Cristo entra em graça tão abundante que se esquece de pecar. Vocês estão me compreendendo? A doçura que é a graça de Deus. Quando o piloto aí de um grande avião sobrevoando uma região onde há tempestade, ele olha para baixo, ele de cima apenas a contempla. Enquanto as pessoas lá embaixo estão em pânico. A graça significa essa altura, esta elevação, este estado, esta posição, esta órbita. Porque a graça nos foi dada por intermédio da morte e ressurreição de Cristo, para que eu e você saíssemos do estado de pecado e entrássemos no estado da graça. Irmãos, vida em pecado não é vida de graça. A vida em pecado ainda não atingiu a graça. O apóstolo Paulo, como eu já me referi aqui, ele faz uma pergunta muito interessante em Romanos 6, versículo 2, né? Ele faz uma pergunta que, se nós refletirmos nessa pergunta, nós vamos ter que concordar com a verdade. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para o pecado? Como? Não tem possibilidade. Por quê? Porque você está morto para o pecado. Você morreu com Cristo. Estão me compreendendo, irmãos? Então, se estamos em estado de graça, saímos do estado de pecado. E a permanência no pecado é evidência de não estarmos vivendo na graça. Tem um texto aqui em Romanos precioso, um texto lindo, tremendo, um texto que alegra o meu coração, e eu creio que também deverá alegrar o seu coração. Romanos 6,14, a Bíblia diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Irmão, aprecia este versículo. Degusta este versículo, rumina este versículo. Olha que vitória maravilhosa nós temos sobre o poder do pecado, porque a Bíblia diz, não sou eu,
A Bíblia está dizendo que o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque quando nós morremos e ressuscitamos com Cristo, nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E esse estado de graça não tem mais nada com o pecado. É graça abundante. É superabundante graça. Irmãos, não é uma mera graça. Ele nos deu a medida dessa graça em que temos de nos envolver. Graça abundante. Não só abundante, mas aqui é a superabundante graça. É uma graça maravilhosa. Irmãos, quando nós entramos nessa abundância de graça, nós perdemos certamente o hábito de pecar. Por quê? Porque nós esquecemos de pecar. É como se estivéssemos num ambiente tão agraciado com a presença do Senhor, que esquecêssemos de comer, de odiar, de xingar e das impurezas. Onde a graça abundante ela está ocupando o terreno, ali o pecado tem que estar ausente. Não há espaço para o pecado onde a graça está reinando. Não tem possibilidade. Luz e trevas não combinam. Onde temos a luz, e a luz é Jesus, Ele é a luz do mundo. Se Cristo é a minha vida, as trevas não podem reinar. Porque nele não há trevas nenhuma. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Como é importante, fundamental, nós cremos nesta abundante graça, nesta superabundante graça. É maravilhoso. Então, nós destaquemos bem aqui esta expressão. A nossa morte para o pecado. Nós morremos para o pecado. A nossa morte para o pecado é exatamente a operação da graça. E esse estado de morte torna a pessoa completamente indisposta para o pecado. Completamente indisposta para o pecado. O pecado nos separa de Deus, irmãos. O pecado é separação. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O homem que nasce neste mundo pecador, ele já nasce separado de Deus. Mas Cristo veio para reconciliar este homem com Deus, mas para isto ele teve que acabar com a natureza perversa do pecador lá na cruz, no seu corpo. Isso é tão maravilhoso. Então, o sentido aí da separação do pecado pela abundância da graça é comparável a um estado de morte. Eu e você, nós morremos. É isto que a Bíblia afirma. Lá em Colossenses 3, verso 3, está escrito: porque morrestes, e a vossa vida está escondida ou oculta com Cristo em Deus. Morremos, irmãos. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, o texto traz uma revelação tão nítida. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Jesus morreu por todos, mas todos os que creem em Jesus também morreram com ele. Agora nós vivemos para Deus. Morremos. Mas se nós morremos, que espécie de morte é essa, meus irmãos? Que espécie de morte é essa? O versículo 3 de Romanos 6 explica. Diz assim, Romanos 6, verso 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, aqui não está falando em água, mas em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Irmão, não é em água, mas sim na sua morte. O que significa batismo na morte? Significa que quando Jesus morreu, eu também morri. Eu fui incluído nele. Se ele morreu, eu estava nele. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, então eu também morri com ele. É tão simples o evangelho da graça. É tão maravilhoso. Entende, irmãos? Não é água. É batismo na morte. E este batismo nos leva
ao revestimento de Cristo. É o batismo que começa exatamente na sua morte. Em Gálatas capítulo 3, versículo 27, a Bíblia diz assim, Gálatas 3, verso 27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Morremos com Ele, ressuscitamos com Ele. Morremos para nós mesmos, para o nosso pecado. Agora, pela ressurreição, nós temos uma nova realidade. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristianismo não é peso. Cristianismo é libertação, é liberdade. Gálatas 5:1, a palavra expressa assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes nessa liberdade e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Jugo de escravidão, quem impõe sobre nós é a religião. Você não pode isso, você não pode aquilo. E a Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Então nós temos o Espírito Santo que vai nos guiar sempre a toda a verdade. Mas cristianismo é uma leveza. É não mais eu, mas Cristo. Enquanto eu fazia, eu era uma pessoa cansada. Todo religioso é cansado. Todo religioso, ele é bicudo, é sisudo, tem uma cara de pessoa muito séria, pelo menos aparenta ser muito sério, mas na realidade é um sem vergonha, é um cobiçoso, é um enganador, vivendo uma vida de hipocrisia, professa muito amor, mas o coração está distante do Senhor. Então, lembremos-nos de um acontecimento lá no Evangelho. No Evangelho, quando Tiago e João, eles chegaram a Jesus e disseram assim: Mestre, lembra daquela conversa? Nós queríamos um privilégio, Senhor. Vós podeis ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Perguntou-lhe Jesus para eles. Vocês podem ser batizados com o batismo que eu sou batizado? Eles responderam, nós podemos. Os dois responderam ali igualmente para Cristo. E realmente eles foram. Porque no dia em que foram batizados em Cristo, ficaram revestidos de Cristo. Isto aqui, meu irmão, é vitória sobre o pecado. E este batismo tem como a sua primeira característica a nossa participação na morte de Cristo Jesus. E a solução não está em apenas crermos na morte de Cristo. É necessário nos identificarmos com ela. E isto, meus irmãos, só conseguiremos pela fé. É quando nós cremos. É verdade que Cristo morreu? É verdade. Então, Cristo era um pecador porque o salário do pecado é a morte? O salário do pecado é a morte. Mas Cristo não era um pecador. Então, de quem eram os pecados que mataram a Jesus? Eram meus e eram teus. Foram os meus e os seus pecados que mataram Jesus. Porque se os pecados que mataram Jesus eram meus, de quem era a morte que causou a morte de Jesus? Era a sua morte, era a minha morte. Agora, se eu creio que os meus pecados que levaram o Senhor a morrer são os meus, consequentemente terei de admitir que também esta morte é a minha morte. Está me entendendo, meus irmãos? É verdade que Jesus morreu, mas maior verdade é que aquela morte é a minha morte. Jesus não era réu de morte, porque nunca pecou. Ele não era pecador, mas ele foi feito pecado. Tem um texto lá de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, a Bíblia diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Olha aqui. Jesus, ele foi feito pecado por mim e por você. E ele recebeu sobre si os nossos pecados, morreu. E se ele morreu pelos nossos pecados, essa morte causada pelos nossos pecados é a nossa morte. É a sua morte, é a minha morte.
Jesus mesmo, ele afirmou lá em Mateus 10:38. E quem não toma a sua cruz, lembra? Qual é a minha cruz? É aquela que estava lá no centro do Calvário. Havia 3. Uma era de um ladrão, a outra era de um bandido, e no meio era a minha. Ele me fez este favor gracioso de carregá-la por mim. Aquela cruz é minha cruz e a sua cruz. E a morte de Jesus é a minha morte, é a sua morte. Os pecados que mataram Jesus eram meus. Tudo era meu. Tudo era meu. Então, ele fez esse favor para nós. Favor é graça. É um favor imerecido. Efésios 2:8 fala que porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E graça é um favor imerecido. Então Jesus me fez este favor de morrer na cruz. Mas lá naquela cruz, a Bíblia diz que ele nos atraiu a si. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. João 12:32. Atrair, ele puxou para si. Quando Jesus foi levantado da terra naquela cruz, naquele corpo santo, o meu e o seu pecado foi colocado sobre ele. E ele morreu naquela cruz, mas eu estava nele. E se eu creio que eu estava nele, atraído nele, quando ele morreu, eu também morri. Morri para mim mesmo, morri para o meu pecado. Eu já estou crucificado com Cristo. Eu vivo, mas não sou mais eu quem vive. Agora é Cristo quem vive em mim. Isto é graça. Isto é maravilhoso. Isto é poder sobre o poder do pecado. Nós somos libertos do poder do pecado. Tem um texto tão glorioso na palavra de Deus, em Romanos capítulo 8, versículo 2. Veja aqui, irmãos, que precioso é isso. Veja como a palavra de Deus nos encanta. Porque tudo aquilo que foi escrito foi para mim, foi para você. Então, se aproprie destas verdades maravilhosas e gloriosas da palavra de Deus. Romanos 8:2, a Bíblia vai dizer o seguinte, olha que lindo! Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida, meu irmão, olha para isso. Em Cristo Jesus não vai te livrar, te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Olha, eu estou aqui, mas meus olhos estão cheios de lágrimas. Lágrimas de alegria em saber que Ele já levou na cruz o meu e o seu pecado. Já me trouxe uma libertação plena do pecado. Eu posso gozar dessa libertação. Eu posso viver uma vida de graça diante do Pai. Uma vida de santidade completamente e plenamente liberto do pecado. Porque eu morri para o pecado, meu velho homem já foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse destruído, e de fato foi, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e tirou o meu pecado, porque um dia eu pude crer pela misericórdia de Deus e graça do Pai, que naquela cruz eu fui crucificado com ele. E se você, meu querido amigo, amiga, que está me ouvindo nesta manhã, se você não crê na sua morte com Cristo, você vai perecer na perdição eterna, você vai para o inferno, porque o salário do pecado é a morte. Como que uma pessoa pode ser liberta do pecado por Cristo e viver ainda no pecado? Isso é um contrassenso. Ah, meus irmãos, se eu pudesse convencer você para crer nessa verdade, eu faria isso, mas eu tenho que simplesmente pregar a verdade da palavra. Agora eu não sei quem vai crer. Eu não sei quem de repente está agora com a Bíblia aberta chorando, se alegrando pela sua libertação do pecado. Cristo fez uma obra tremenda, maravilhosa, gloriosa, e nos pede para irmos tão somente a Ele. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Meus irmãos, Ele nos oferece um descanso eterno.
Então nós não podemos rejeitar este grande amor do Pai. Nós não podemos rejeitar, meus irmãos. Como Hebreus fala, lá em Hebreus, por favor, vamos abrir as nossas Bíblias, lá em Hebreus, no capítulo 2, olha aqui que coisa mais preciosa. Hebreus 2, versículo 3, a Bíblia diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos nós? É uma salvação tão grande, meus irmãos. Então não rejeite essa palavra. Creia em Jesus Cristo crucificado. Creia que você já morreu com Cristo. Está escrito, creia, para você ganhar esta experiência plena de libertação do pecado. Ah, como o nosso espírito, como a nossa alma deve ansiar por isso. Olha, você precisava de ouvir essa palavra hoje, para você ter os seus olhos abertos. Olha, eu tenho rogado ao Pai para que o Espírito Santo tire as escamas dos teus olhos, para que você possa ver claramente, ver estas realidades da palavra de Deus tão profundas. Ah, meus irmãos, Jesus, Ele fez esse favor por mim e por você. Morreu e a minha sua morte. E a palavra de Deus vai além. Lá em Romanos 6, versículo 4, a Bíblia diz assim: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, ou em vida nova. Isso é maravilhoso. Que coisa linda. Esse texto aqui afirma que a ressurreição também é nossa. Por esta morte com Cristo, eu e você, nós somos tomados da abundância de graça e levados à posse de uma vida em estado de graça e não mais em pecado. É nossa a morte. É nossa a morte, meus irmãos. É nossa a ressurreição. A morte de Cristo é a minha morte. A ressurreição de Cristo é a minha ressurreição. Porque Efésios 2, versículo 6, a Bíblia afirma que juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E por esta morte com Cristo, somos tomados da abundância de graça e levados a uma posição bem alta nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ah, amados, eu posso pregar o Evangelho a um comerciante dizendo para ele o seguinte: olha, eu tenho aqui para o Senhor um dote muito grande. A herança aqui neste livro que preciso oferecer para o Senhor. Não é o céu, não. Porque para o Senhor possuir o céu é preciso o Senhor morrer. Eu tenho aqui para o Senhor uma herança para o Senhor em vida, de que o Senhor pode gozar hoje, aqui, já, neste momento. E ele pergunta para mim: mas que herança é esta? E eu digo para ele: é a graça de Deus, manifesta exatamente no fato de que Jesus tomou os seus pecados, morreu a sua morte naquela cruz, que é sua, e ressuscitou, para também dar ao Senhor esta mesma ressurreição. É tudo seu. Toma, receba isso. Irmãos, a grande herança que eu e você nós temos de Jesus hoje, em vida, é exatamente esta graça que encerra a morte e a ressurreição de Jesus. Então podemos concluir que a nossa vitória sobre o pecado está na abundância da graça, e que a operação desta graça abundante é levar-nos a esta experiência de morte e vida com Jesus. Romanos 6, versículo 5, está escrito: porque se fomos unidos juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. A palavra fala aqui que se nós cremos que fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, então Jesus teve morte de Cristo, e eu tenho que ter uma morte juntamente com Ele. Então, certamente, quando eu creio em minha morte com Cristo, certamente eu vou ter uma ressurreição igual a dele. E qual é o objetivo desta morte, irmãos? Qual
é o objetivo. O pecado é mais que simples desobediência. Muito mais que simples. O pecado, sabe o que ele é? Ele é a perversão do indivíduo. A personalidade passou a funcionar num sentido aí contrário ao propósito de Deus. E com esta natureza pervertida, ficou estabelecido no ser humano, pela força do diabo e do pecado, o chamado homem velho. E o homem velho tem a sua vontade. E esta vontade é servir. Mas servir a quem? Ao pecado. Então, qual é o melhor processo? Amarrar esse homem velho? Prendê-lo numa cadeia? Castigá-lo? Fazê-lo passar fome com jejum e oração? Não. Eu já tenho ouvido aí uma porção de propostas assim, mas que não operam a destruição do homem velho. Não tem possibilidade. O homem velho tem os seus advogados que acham que se deve dominá-lo, que deve agradá-lo, e creio que há muitos que acham que se deve satisfazer-lhe à vontade. E com isso, como se vive a vida cristã? De que jeito? Eu não entendo como é que se pode ver a vida cristã mantendo vivo o velho homem. Por isso que a experiência da cruz, ela mostra que ela não é apenas um instrumento de carregar os nossos pecados. A cruz carregou também o que chamamos desejos de pecar, e que se chama também o homem velho. Queridos irmãos, Jesus carregou na cruz esta velha natureza suja, nojenta, porca, encardida, inclinada para o mal, perversa, deturpada, cujo desejo é servir ao pecado. Se o seu problema é o desejo de servir ao pecado, lembre-se de que a solução não é evitar o pecado, e sim correr ao pé da cruz e ver o que foi feito no seu homem velho, e crer pela fé, e aceitar a sua crucificação, e o desejo vai para o inferno com ele. Lá na cruz, no corpo de Cristo, o nosso velho homem foi inserido, crucificado e morto. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Porquanto quem morreu justificado está do pecado. Você já morreu com Cristo? Lembre-se que Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como Jesus tira o nosso pecado? Morrendo para ele, lá na cruz, no seu corpo santo, onde o meu e o seu pecado foi colocado. Ali ele foi crucificado e foi morto com Cristo e foi enterrado. Aleluia. Por isso que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isso é tão lindo, não é verdade, meus irmãos? Podermos descansar na suficiência da sua graça. Tudo isso que nós acabamos de falar nesta manhã está escrito na palavra de Deus. Então se aproprie, creia que você foi atraído, você foi crucificado, morto e ressurreto juntamente com Cristo. Quando você crê nesta verdade, você ganha a experiência da vitória sobre o pecado. Irmãos, que Deus te abençoe. Que Deus revele essa verdade ao seu coração. Vamos nesse momento ter uma palavra de oração. Pai, eu te dou muitas graças por essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações nesta manhã. Eu te peço, Pai, para que tu estejas com teu maravilhoso Espírito, socorrendo todos aqueles que nos ouviram nesta manhã. Pai, conduz essas vidas a uma experiência de morte e ressurreição em Cristo. Abra os seus entendimentos e revela Cristo nelas. Abençoa, Pai. Abençoa com a salvação eterna e plena do pecado. Porque Cristo já nos libertou do pecado. Leva-nos até Cristo para tomarmos posse desta suprema vitória. Faça isso, Pai. Em nome de Jesus nós oramos.
Amém. Bom dia a todos vocês, graça e paz. Caso queira receber maiores informações sobre esta palavra, ligue para 3215-7508. Repetindo, 3215-7508. Ou participe de uma das nossas reuniões. Teremos o maior prazer em recebê-los em nossos encontros. Andemos, pois, em novidade de vida. Atenção para os dias e horários das reuniões, que são todas as quintas, às 20 horas e todos os domingos, às 9 e às 19 horas. Eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Igreja Batista Palavra da Cruz está situada com um templo na rua Jequitibá 244, na Vila Ideal, próximo ao estádio do Teixeirão. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Libertos do pecado, fomos feitos filhos de Deus, tendo o nosso fruto de vida para a santificação e por fim a vida eterna. Tenham todos um bom dia e estejam com a graça e a paz de Cristo. Mas com gratuito que temos vivido. Na Bíblia diz que Cristo me atraiu na sua morte e ressurreição.